Propriedades da matéria. Vamos falar sobre as propriedades gerais da matéria. Todo corpo é formado por matéria, e essa matéria ela pode ser quantificada, ou seja, nós podemos saber a quantidade de material com a qual é formado aquele corpo. A quantidade de matéria, a quantidade de material que é necessário para a formação daquele corpo, nós damos o nome de massa. E o espaço que esse corpo ocupa, nós chamamos de volume. Há corpos maiores e outros menores, mas todos são formados por matéria. Exemplo disso, tem aí um planeta e uma planta. Energia. Energia, nós ouvimos falar sobre isso a todo instante, tem muita energia, pouca energia. Ela, na realidade, para ser definida, não é tão simples como é utilizada essa terminologia. Mas vamos aqui colocar o seguinte, que a energia é tudo que produz ou que pode fazer com que seja produzido um movimento. Quando você pega uma bola, você pegar esta bola, você teve um gasto de energia. Quando você arremessa essa bola vai chegar a um outro ponto graças à energia que ela recebeu. Tá? Então, energia, gente, é tudo aquilo que produz, né, um movimento. E nós já vimos na outra apostila que nós não podemos quantificar a sua massa, tá certo? Em seguida, vamos ver os exemplos. Aqui nós vemos, né, a energia a partir do som, de ondas, né, sonoras, e a luz através da onda eletromagnética. Vamos aqui deixar claro que massa ela é uma propriedade estudada pela física. A física utiliza muito disso para fazer os cálculos de uma porção de fatores importantes que vocês vão ver futuramente. Mas a massa, tá? Ela é composta por átomos, por moléculas, né? Por agregações dessas moléculas e desses átomos, formando ali, né, o corpo que a gente, no caso, pode ver. Ou muitas vezes nem pode ver, sem o auxílio de um microscópio, como é o caso, por exemplo, de uma célula. Se você pegar uma célula e visualizá-la ao microscópio, você vai observar a figura. Você teria a condição de fazer, né, a quantificação da massa, seria muito complicado para a gente, né, nos materiais que nós temos hoje disponível em termos de casa, laboratórios escolares, certo? Agora, nós podemos quantificar a massa de qualquer outro corpo, né, que não seja microscópico, usando a balança. Em casa, geralmente, nós temos na cozinha uma balança, onde nós conseguimos verificar a quantidade de material necessário para fazer um bolo, para fazer uma torta, ou quando você vai ao mercado, quando você compra, né, 500 gramas de presunto, por exemplo, salame, tá? Então a massa, ela só pode ser quantificada aí a partir do instrumento que nós conhecemos como balança. Volume. O volume ou extensão também é conhecido como capacidade, tá? Você pode fazer cálculo a partir de dados que você receba, mas o volume é o quê? É a capacidade, é o espaço que ele ocupa ou que algo pode ocupar dentro dele. Aí você vê o exemplo de sólidos geométricos. Se você observar o cubo, e se você, por exemplo, tirasse a tampa desse cubo, a parte, né, a face superior desse cubo, você teria, né,
condição de colocar dentro dele algum material. Vamos fazer isso ficar mais fácil de entender. Quando você vai para a piscina, você chegando lá, você vai verificar uma quantidade de água dentro, né, daquele espaço. Para você saber quanto de água coube naquela piscina, é só você ter, né, os dados necessários para fazer esse cálculo. Ou seja, você precisa saber a largura dela, a quantidade que ela tem em metros de largura, em metros de comprimento e também de profundidade. Quando você tem essas três dimensões indicadas, você consegue calcular a quantidade de líquido que está ali dentro. E isso a gente chama de capacidade ou volume. Aqui a gente tem uma outra parte que é a impenetrabilidade. A impenetrabilidade, ela está relacionada à questão de que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Você tem um exemplo aí da seringa, que está vazia aparentemente, mas ela está preenchida com ar. Alguém está segurando a ponta e apertando o êmbolo, forçando esse ar que está aí dentro. Isso, na realidade, vai fazer com que o ar ocupe um espaço menor, porém, quando você acumulou todas as partículas dele, tá? Todas as moléculas dele lá dentro, você não consegue mais empurrar o êmbolo. Por quê? Porque literalmente, nesse momento, não tem como o êmbolo ocupar o espaço que é do ar. Divisibilidade é uma outra propriedade da matéria. Toda matéria ela vai poder ser dividida até um determinado ponto, ou seja, até ela atingir ou o estado de molécula ou de átomo. Você pode ir dividindo até o momento em que ela chega numa parte onde ela não pode ser mais dividida. Por isso nós dizemos que essa é uma propriedade, né, geral, que é a divisibilidade. Propriedades específicas da matéria. Elas são diferentes das gerais. Elas são muito próprias, próprias da determinada matéria. Ou seja, ela é muito específica para aquela matéria, para aquele material que você está observando. Ela vai apresentar uma coisa que outra não apresenta, em alguns dos sentidos que nós vamos ver agora. Você vê um líquido transparente. Você pode achar que é água, mas pode ser álcool. E aí você vai fazer o quê? Você vai perceber que não é uma coisa e é outra a partir dessas propriedades que são bem específicas. A primeira delas é a propriedade organoléptica. O nome é meio complicado, porém é muito simples. Nós estamos usando isso o tempo todo. Por quê? As propriedades organolépticas estão relacionadas aos órgãos dos sentidos. Então vamos lá. Paladar. Quando você coloca algo na boca, você consegue identificar, por exemplo, se é doce ou se é salgado. Então você está ali indicando, sabendo, percebendo a partir de uma propriedade específica. Outra coisa, a audição. Quando você ouve um determinado som que é característico, por exemplo, da abertura de uma garrafa ou de um bife fritando, como é o exemplo que é dado aqui na panela. Tato. Quando passamos a mão em uma toalha ou algum tecido e percebemos se ele é áspero, se ele não é áspero, se ele é macio ou não. Então nós temos aí, a partir, né, desta propriedade, a sensibilidade através do tato. A visão, você consegue perceber se há luz, se há cor, se há explosão, tá? E o olfato é o aroma
que determinados grupos eles acabam liberando. Muitas vezes, foi o que eu falei a respeito do líquido transparente, você achou que fosse um copo com água e às vezes é um copo com álcool. E isso você consegue perceber nitidamente a partir do que? Do olfato. Agora a gente vai falar sobre as propriedades físicas. As características da matéria, elas podem, a característica física da matéria pode ser diferenciada de determinadas formas. Primeiro eu posso observar uma característica física percebendo se ela é capaz de dissolver outra substância ou outro elemento. Como no caso aí a gente está falando da solubilidade. Eu tenho a água e eu posso colocar nela um suco em pó. O pó do suco, ele é considerado soluto e a água o solvente. E quando eu coloco o pó na água e dissolvo, ocorreu a solubilidade ou a dissolução, no caso do suco, nesse solvente. E eu passo a ter um suco com cores diferentes, dependendo do que? Do sabor. Geralmente, né, está associado o sabor à cor do fruto. Então, mesmo sendo colorido artificialmente, eu tenho cores diferenciadas para cada sabor de suco. Outra característica física é a densidade, que é a relação que existe entre massa e volume. Você pega uma quantidade X de massa de um determinado elemento, de uma determinada substância, e você vê o espaço que vai ocupar. E você divide a massa pelo volume. Por exemplo, se você pegar 1 quilograma de água e você dividi-lo, né, pelo espaço que esse quilograma de água ocupa, que seria 1 litro ou 1000 mililitros, você vai ter 1 grama de água por centímetro cúbico, né? E aí você pode colocar determinados objetos dentro desse líquido, que é a água, e se ele for menos denso, ele vai vir à superfície. Se ele for mais denso, ele vai para o fundo, ele vai ficar mais no fundo. Aí você tem um exemplo de uma proveta com líquidos de cores diferenciadas, mostrando que o que está no fundo é mais denso e o que vem acima é menos denso, menos, até chegar àquele material que é o que tem a menor densidade, que é o que vai ficar na superfície. Aqui nós vamos falar sobre dureza e sobre magnetismo. Dureza é a capacidade que uma matéria tem de riscar outra. Ou, por exemplo, você pegou uma pedra, passou sobre uma superfície, você consegue literalmente riscar essa superfície. Então a pedra ela é mais dura do que a superfície onde você passou essa pedra. Se você pegar, por exemplo, um plástico e pegar uma ponta de tesoura, passar sobre ele, você vai perceber que a tesoura é mais dura e ela acaba cortando, inclusive, esse plástico. Magnetismo é a capacidade que um corpo tem de atrair outro. Geralmente são os ímãs que atraem os metais. Agora, né, sugiro que vocês façam a leitura das páginas indicadas aqui no slide, resolvam os exercícios e qualquer dúvida vocês me chamem para que eu possa esclarecer, ok? Bom estudo!